O relógio do carro marcava 11h42 quando Ana Paula entrou na BR-23. O sol estava tão forte que parecia um holofote preso no céu, queimando cada pedaço de asfalto. O calor fazia a pista tremer, criando aquelas miragens que lembram poças d'água, mas que somem quando a gente chega perto. Ana, que trabalhava como engenheira de tráfego, já conhecia bem esse tipo de ilusão. Só que naquele dia, algo no ar parecia diferente, mais pesado, mais vivo. Ela tinha sido chamada para avaliar um trecho da rodovia onde, segundo relatórios, os acidentes aconteciam com frequência incomum. Sempre entre 11h50 e 12h10. E sempre descritos como sem explicação lógica. Motoristas experientes, sob boas condições, simplesmente perdiam o controle. Uns diziam que era sono, outros que era sol. Mas havia algo que não se encaixava, e por isso Ana estava lá. Ela abriu o vidro do carro, esperando que entrasse alguma brisa. Nada. Só calor seco, cheiro de mato queimado e as cercas de arame farpado se estendendo até perder de vista. Nenhuma sombra, nenhuma árvore, só a estrada reta e sem fim. Para afastar o silêncio sufocante, girou o dial do rádio até encontrar algo. Caiu numa estação AM, a 770. A vinheta soava antiga, meio enferrujada. 770, a rádio que acompanha o seu caminho. Ana deu uma risada curta. Quem ainda ouvia a rádio AM em 2024? Mas deixou ligado. Era melhor do que o zumbido do motor e o próprio coração acelerado. O locutor começou a falar do trânsito com aquele tom animado, quase debochado. Atenção, motoristas, tráfego, livre entre o quilômetro 218 e o 240. Aproveitem a viagem, bebam água e... cuidado com o carro prata, placa FQH 3712. Melhor manter distância do acostamento. Ana gelou. Essa era exatamente a placa dela. Deu um tranco no volante sem querer. O carro quase saiu da faixa. Respirou fundo e olhou ao redor. Não havia ninguém. Nenhum radar, nenhuma viatura, nenhuma câmera. Só ela. Como aquele locutor poderia saber? Talvez fosse uma coincidência absurda, um erro, uma brincadeira. Mas como errar justamente a placa dela, letra por letra? Desligou o rádio na hora. O carro ficou em silêncio, só o zunido abafado dos pneus no asfalto. Ficou assim por alguns minutos, até que, contra a própria vontade, ela ligou de novo. Meio para testar, meio porque queria uma explicação. A vinheta voltou, como se a emissora nunca tivesse saído do ar. Você está na 770, a voz do meio-dia. Dessa vez não havia música nem comerciais, só silêncio. Até que o mesmo locutor falou sem pressa, em tom quase íntimo. Evite parar no quilômetro 229, senhora Ana. Ponto cego de miragem. A mão dela suava no volante. Como aquela rádio sabia seu nome? Ela desligou de novo, nervosa, e dessa vez bateu com força no botão, como se quisesse esmagar o aparelho. Mas a sensação de estar sendo observada já tinha se espalhado pelo corpo inteiro. Na beira da estrada, apareceram placas amarelas. Reduza, animais na pista. Depois, outra, desvio, 2 km. Ela conferiu no mapa que carregava na pasta, mas ali não havia nenhum desvio previsto. Tudo era oficial, impresso pelo DNIT. Só que o mapa de repente parecia velho, como se fosse um documento amarelado. Na altura do quilômetro 224, Ana viu algo inesperado. Um carrinho de caldo de cana improvisado, bem no acostamento. À frente, um homem de chapéu de palha abanava a mão como quem chama freguês. O contraste entre aquele vendedor solitário e a rodovia vazia era absurdo, mas o calor estava insuportável e ela decidiu parar. O homem tinha pele curtida pelo sol e olhos espertos. Quer uma gelada, doutora? Quanto? Primeiro prova, depois a gente fala de preço. Enquanto moía a cana, ele puxou conversa. Vai seguir até o 229? Ana hesitou. Por quê?
Porque não devia. O sol bate de frente, a pista vira espelho. Quem entra lá, às vezes não volta. Ela riu, meio sem graça. Sou da auditoria. Vim justamente entender por que tantos acidentes acontecem. O homem coçou o queixo como se tivesse esperado por aquela resposta. Então puxou uma foto velha de dentro da banca. Um grupo de caminhoneiros sorria em frente a um posto de gasolina antigo. Entre eles, um homem que Ana reconheceu de imediato. O coração parou um segundo. Era seu pai, mas não podia ser. Aquela foto parecia dos anos 80 e seu pai tinha morrido em 2002 em um acidente naquela mesma estrada. Conheceu? Perguntou. O vendedor, olhando nos olhos dela. Ana engoliu seco. Conheci de vista. Muita gente boa ficou nesse trecho, disse o homem, colocando o copo de caldo de cana diante dela. Ao meio-dia, a estrada fala. Ana não bebeu. Voltou para o carro apressada. Quando deu partida, percebeu que a miragem à frente parecia diferente, mais nítida. Não era só uma poça d'água, era um lago inteiro com uma ponte atravessando-o, como se a rodovia fosse engolida pela água invisível. O painel do carro mostrava 11h55. Faltavam 5 minutos para o meio-dia. Ana pensou em dar meia volta, mas a curiosidade, e talvez algo maior do que ela, estava no banco do passageiro, forçando-a a seguir em frente. O sol do meio-dia parecia uma lâmina afiada no céu. Não havia sombra em parte alguma, apenas aquele clarão que deixava o asfalto tremendo, como se estivesse vivo. Ana apertava o volante com força, o suor escorrendo pelo braço e grudando na roupa. Cada quilômetro era uma mistura de realidade e ilusão. A estrada parecia derreter diante dos olhos dela. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma placa amarela de advertência. Até aí, nada demais. Mas quando se aproximou, percebeu que havia algo estranho no refletivo. Encostou o carro no acostamento para ver melhor. Na superfície da placa, entre as marcas e arranhões do tempo, estavam 3 palavras que a fizeram perder o ar. Ana Reduza. Ela se aproximou com o celular na mão, tirando fotos. O zoom revelou que aquilo não era tinta nem adesivo colado. Eram microfuros, como se alguém tivesse feito letra por letra, furando a placa com uma agulha ou instrumento fino. Quem faria isso? E pior, por que escreveria o nome dela? O coração dela disparou. Olhou em volta. A estrada estava deserta. Só ela, o carro, o barulho das cigarras enlouquecidas pelo calor e aquela placa chamando por ela. De repente, ouviu um barulho. Atrás. Um claque. Virou-se rápido. A pasta de documentos que estava no banco de trás tinha caído no chão. Os mapas estavam espalhados. Ela se abaixou e pegou o primeiro. Era um mapa antigo, datado de 2002. O mesmo ano em que seu pai tinha morrido naquela rodovia. E no mapa havia algo estranho. Um círculo vermelho desenhado à mão em torno do quilômetro 231. Ana segurou o mapa com mais força. Lembrou-se da versão oficial. Seu pai, caminhoneiro, tinha perdido o controle por excesso de velocidade e fadiga. O relatório era frio, técnico, quase sem emoção. Mas a tia dela sempre dizia que havia mais nessa história, que ninguém contou a verdade inteira. Agora, olhando para aquele círculo, Ana teve certeza de que seu pai sabia de algo que nunca foi registrado. Antes que pudesse pensar mais, o rádio do carro, que estava desligado, acendeu sozinho. O botão girou como se alguém tivesse mexido. A frequência parou em 77.0, a mesma rádio de antes. O chiado encheu o carro e uma vinheta soou. Você está na 770. A voz do meio-dia. Ana ficou paralisada. Uma respiração lenta surgiu nos alto-falantes. Depois, uma voz suave, feminina, bem diferente do locutor de antes. Era calma, quase doce, mas transmitia um arrepio na espinha. Se puder, pare no posto antigo. Você vai entender. Ana engoliu seco. Quem é você? A voz demorou alguns segundos para responder. Alguém que também devia
ter reduzido. Ana desligou o rádio na mesma hora, mas a frase grudou nela como se fosse cola. Respirou fundo e acelerou, tentando afastar a sensação de que estava sendo conduzida para algum lugar, de que já não era ela quem tomava as decisões. Cada quilômetro, o sol batia mais forte, transformando o asfalto em espelho. Era impossível saber onde terminava a estrada e onde começava a miragem. Em alguns pontos, parecia que o carro estava andando sobre um rio. A mente dela começou a se encher de dúvidas. Estaria realmente vendo aquilo ou apenas imaginando? Então o posto apareceu. À primeira vista, parecia um esqueleto de concreto abandonado. Bombas antigas, enferrujadas, cobertas de poeira. As vidraças quebradas refletiam a luz do sol como facas. A pintura da parede, desbotada, mal deixava ver o nome. Tudo parado, morto. Mas ao mesmo tempo, parecia que o lugar estava esperando. Por ela, Ana estacionou devagar, o motor gemendo com o calor. Olhou para o painel, 12 real em ponto. Quando saiu do carro, o calor pareceu multiplicar. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo canto metálico de alguns pássaros escondidos no telhado. Deu alguns passos até a lateral do prédio e viu algo que fez sua pele arrepiar. Um mural improvisado, cheio de recortes de jornais antigos colados com fita amarela. Ela se aproximou, o coração acelerado. As manchetes eram absurdas. Ônibus evita tragédia após bloqueio humano na BR. Acidentes ao meio-dia intrigam peritos. Rede de rádio amador salva família. No centro do mural, uma foto em preto e branco. Um grupo de motoristas posava em frente ao mesmo posto, muitos anos atrás. Entre eles, um rosto conhecido, o de seu pai. Ana levou a mão à boca. Ele estava mais jovem, sorrindo. Ao lado da foto, uma anotação escrita em caneta azul. Rede 770, Guardiões do Meio-Dia. Logo abaixo, alguém havia acrescentado: outra frase, se ouvir seu nome, pare. As pernas de Ana amoleceram. Encostou-se na parede. Uma memória vaga atravessou sua mente. Tinha uns 8 anos quando viajava com os pais por aquela estrada. Lembrava-se da mãe cantarolando e do pai mais sério que o normal. Lembrava-se também de um homem parado no acostamento, acenando, e do pai dizendo: não olha. Um arrepio percorreu sua espinha. O rádio do carro ligou sozinho de novo. Daquela vez, não precisou entrar para ouvir. A voz feminina ecoava clara, preenchendo o ar. Está vendo agora, Ana? Seu pai era um de nós. Você só esqueceu. Ana fechou os olhos, respirando fundo. Não sabia se tinha medo, raiva ou uma estranha sensação de pertencimento. Mas de uma coisa tinha certeza. Aquela estrada queria que ela se lembrasse. E lembranças, quando decidem voltar, não pedem licença. O silêncio do posto abandonado parecia respirar junto com Ana. Ela se obrigou a dar alguns passos em direção ao antigo escritório nos fundos. A porta estava fechada, mas não parecia trancada. Empurrou com força. O rangido foi tão alto que ecoou pelo vazio, como se tivesse acordado alguém que dormia ali há anos. O ar lá dentro tinha cheiro de óleo queimado, poeira e papel úmido. O sol entrava em fatias pela janela quebrada, iluminando partículas suspensas no ar. No centro do cômodo, uma mesa enferrujada coberta de papéis e em cima dela um equipamento antigo de rádio amador. O microfone, envolto por fita isolante, ainda parecia conectado a uma central improvisada. Ana se aproximou, hesitante, e viu um caderno de capa dura, grosso, intitulado Log Meio-Dia. A caligrafia na capa era firme, quase militar. Ela abriu com cuidado, as páginas amareladas rangendo como se reclamassem. Dentro, encontrou registros curtos, todos com horários entre 11h55 e 12h10, mas de anos diferentes. 12h03. Alcides bloqueia faixa P boiada no quilômetro 232. 12h07.
Rosinha avisa miragem no viaduto 227. 1201. João, caminhão. Cochilando ao volante, Vanessa gritou o nome no rádio. Ele acordou. Parecia ficção. Mas ficção não se escreve em registros sequenciais, com datas e assinaturas. Cada entrada era assinada por alguém da chamada Rede 770. Ela virou mais páginas, o coração acelerado, até que uma data chamou sua atenção. 2002. O ano em que seu pai morreu. E lá estava, escrito com a letra que ela reconheceria em qualquer lista de compras ou bilhete deixado na geladeira, a letra dele. 1202. Paro no 231, sinalizo, aviso no rádio. Ônibus atrás desvia. Eu fico. Sigo depois. Ana mordeu o lábio, os olhos marejando. O relatório oficial nunca mencionou nada disso. Oficialmente, seu pai tinha perdido o controle. Mas ali estava uma outra versão. Ele não tinha apenas perdido o controle. Ele tinha parado de propósito, feito um bloqueio humano para evitar que um ônibus fosse atingido. Mas no canto da página, preso com fita amarela, havia um post-it com outra caligrafia. Ele ficou mesmo. Ana sentiu um aperto no peito, uma mistura de orgulho e dor. Ficou olhando para aquelas palavras como se pudesse encontrar nelas um eco da voz do pai. Foi então que o rádio amador chiou sozinho. O som metálico tomou conta do ambiente, seguido de uma voz que não vinha do aparelho, mas do ar ao redor. A mesma voz feminina suave, a voz do meio-dia. Você achou, não foi? Ana, sem pensar, pegou o microfone e o aproximou da boca. A sensação era ridícula e solene ao mesmo tempo. Quem está aí? Quem é você? A resposta veio como um sussurro em cima do chiado. Sou alguém que também ficou, mas hoje não é sobre mim, hoje é sobre você. Ana estremeceu. O que quer dizer? O meio-dia abre uma janela. É quando conseguimos falar. Seu pai fazia parte da rede. Agora é sua vez. O microfone quase escorregou da mão dela. Minha vez de quê? A voz se tornou mais firme. De salvar alguém. Antes que pudesse responder, o rádio estalou mais alto e outra voz surgiu, grave, masculina, carregada de urgência. Atenção no 235. Ônibus escolar atrás de uma carreta lenta, visibilidade ruim, possível ultrapassagem perigosa. Ana olhou para o relógio. 12:04. O corpo dela reagiu antes da mente. Saiu correndo do escritório, entrou no carro e ligou o motor. Os mapas escorregaram do banco traseiro. Acelerou até o quilômetro 235, o coração martelando mais alto que o som do motor. Ao longe, já conseguia ver. Um ônibus escolar amarelo se aproximava rápido. À frente dele, uma carreta enorme, carregada. Pelo retrovisor, viu um sedã prateado tentando ganhar espaço pela direita, pronto para cortar pelo acostamento. Ana parou o carro no acostamento, abriu o porta-malas com pressa e tirou os cones e triângulos de emergência que sempre carregava. Com as mãos trêmulas, posicionou um, depois outro e mais outro, formando uma barreira improvisada. Vestiu o colete refletivo e correu para o meio da pista, os braços abertos, como se pudesse parar o mundo com o próprio corpo. O motorista do sedã freou no último segundo, buzina estourando no ar. O ônibus também reduziu. A carreta manteve a linha. Em segundos, o caos que parecia inevitável foi contido. O rádio do carro, ligado sozinho de novo, transmitiu uma mensagem firme, quase oficial. Atenção, bloqueio educativo no 235. Reduzir velocidade. E outra voz respondeu, distante, metálica, mas clara. Recebido, moça. Ana engoliu em seco. Moça. Foi assim que chamaram sua coragem improvisada. Ela permaneceu ali até que todos os veículos tivessem passado. O corpo só tremeu quando o silêncio voltou. Suor escorria pelo rosto, mas agora não era apenas do calor.
Era o peso do que tinha acabado de fazer. Então, do outro lado da estrada, viu alguém parado, o homem do caldo de cana, Bento. Ele acenava não como vendedor, mas como quem reconhece alguém que passou por um ritual. Aproximou-se devagar, o chapéu na mão. Sabia que você ia parar aqui. Ana respirava ofegante. O que é tudo isso? Ele sorriu de leve, como quem carrega segredos há muito tempo. Rede 770. Seu pai ajudava. Agora você sabe. Estendeu o chapéu para ela. Era dele. Proteger do sol. Vai proteger você também. Ana tocou o feltro quente, pesado. Pela primeira vez em anos, sentiu o pai ali, no meio daquela estrada incandescente. E pela primeira vez, desde que começou aquela viagem, teve medo e orgulho ao mesmo tempo. O escritório do posto parecia um lugar que parou no tempo e, ainda assim, funcionava quando queria. Bento entrou na frente, empurrando a porta com o ombro, como quem já fizera aquilo 1000 vezes. Ana veio atrás, segurando o chapéu do pai com as 2 mãos, sem coragem de pôr na cabeça. Lá dentro, o cheiro era de óleo velho, papel úmido e café esquecido. A luz do meio-dia entrava por uma janela quebrada e riscava o ar com partículas de poeira. Parecia neve em câmera lenta, só que quente. Isso aqui só acorda de verdade quando o sol tá a pino, disse Bento, ligando um estabilizador remendado com fita isolante. O resto do dia, silêncio. Meio-dia abre a janela. Que janela? Ana perguntou, apoiando o chapéu sobre a mesa. A do céu. Meu pai chamava de barriga da ionosfera. Ele riu do próprio jeito de explicar. Não precisa entender o nome bonito. Pensa assim, no meio-dia, o céu devolve a nossa voz. A gente fala, ele rebate. E quem tá longe, escuta. E às vezes, quem tá nem sei onde, escuta também. O rádio amador. Um trambolho com ponteiros e botões gastos, acendeu luzinhas verdes. Bento girou um nobe com carinho de quem acorda, bicho arisco. Rede 770, teste de portadora, disse como quem reza. Tem alguém na escuta? Chiado. Depois, uma risadinha baixa, feminina. A mesma de antes, a que Ana já começava a reconhecer como a voz. Sempre Bento, Ana. Prendeu a respiração. Não era a voz de fantasma de filme, soava viva, próxima. Trazia junto um ruído de vento batendo em canavial, como se a pessoa estivesse de pé na beira da estrada. A janela fecha em 15, continuou a voz. Mostrem a ela o 231, Bento. Apontou com o queixo para uma garrafa térmica esquecida no canto. Café, Ana aceitou. O líquido estava forte, quase queimando, mas caiu como âncora no estômago. Sentou-se no banco de madeira e abriu, por impulso, o caderno de capa dura, que tinha visto antes, log meio-dia. As páginas rangiam. Ela leu alto, passando o dedo pelos registros. 1203. Alcides bloqueia faixa para boiada no 232. 1207. Rosinha avisa miragem no viaduto 227. 1201. João cochilando, Vanessa grita o nome. No rádio, ele acorda. A gente grita o nome, explicou Bento. Nome puxa de volta. É como laçar alguém com a voz. Mais adiante, surgiram anotações que pareciam bilhetes de mãe colados na geladeira. Se ouvir barulho de cascata, não é água. Se o brilho no chão parecer lago, não é lago. Reduz, Ana. Virou mais páginas. Encontrou a de 2002. A letra do pai, clara como se ele estivesse ali, de braços cruzados, ditando 1202. Paro no 231. Sinalizo. Aviso no rádio. Ônibus desvia. Eu fico. Sigo depois. O depois não veio. No canto, o post-it escrito por outra mão. Ele ficou mesmo. O peito de Ana encheu e esvaziou, num sopro que doeu. O relatório frio da polícia, fadiga, excesso de velocidade. Nunca falara do aviso, do bloqueio humano da decisão. Ali, naquelas linhas simples, havia escolha, coragem, uma dívida com nomes que ela não conhecia e que talvez tenham chegado em casa naquela noite graças a ele. Um caminhoneiro apareceu na porta.
tirando o boné por educação. Era o mesmo que respondera "recebido, moça" no rádio. Trazia pão com mortadela embrulhado em guardanapo e uma garrafa de água suando. "Trouxe reforço", disse, deixando em cima da mesa. "Quem segura estrada de barriga vazia perde." "A briga. Esse é o Naldo", apresentou Bento. "Anda por aqui faz 20 anos. Já viu a estrada de todos os jeitos. Uns bons, uns ruins", Naldo completou, puxando uma cadeira. "No 231, seu pai travou as 2 faixas com o bruto. Eu vinha atrás, vi tudo. O ônibus subiu no canteiro. Sem ele, a notícia teria outro título. Você viu?" A voz de Ana saiu fina. "Vi e ouvi. No 770. Reduz, reduz, reduz. A gente acha que não adianta até adiantar." Ele mordeu o pão como quem corta um assunto que dói. Voz voltou macia, mas urgente. "Agora 231. A janela fecha em 10. Bento se levantou num pulo. Partiu então. Em fila, devagar. Saíram os 3. Ana no carro prata, Naldo com o caminhão acompanhando por fora, lento e sólido como boi manso, e Bento num carrinho pequeno que parecia ter mais história que motor. Na pista, o calor fazia ondas. As cercas velhas trocavam sombras magras com o vento. Pense numa procissão sem santo, só com a estrada na frente e o rádio dizendo "Amém". 60 por hora tá bom", Naldo falou no rádio, como se fosse a coisa mais normal do mundo. 3 veículos, diferentes, conversarem sem verem os rostos. Se ver brilho demais, desvia o olhar para o talude. "Não encara o espelho", Ana obedeceu. À direita, um campo ralo. À esquerda, cana alta com pontas cortando o céu. Ela reparou em detalhes que nunca notaria num dia comum. Um pneu usado, jogado e esquecido. Um sapo achatado, seco como papel. Uma luva de borracha enroscada na cerca, dedo apontando para lugar nenhum. O marco do quilômetro 231 surgiu discreto, uma plaquinha sem vaidade. Ali perto, no acostamento, um bloco baixo de concreto do DER, colado ao chão, com letras quase apagadas. Quando Ana se abaixou, viu a cicatriz de canivete. APS. As iniciais do pai não eram caprichadas, eram urgentes. "Foi ele", disse Bento, como quem confirma algo que o coração já sabe. "A gente costuma deixar alguma coisa. Quem passa e lembra, acende. Quem não lembra, passa." A voz baixinha escapou do AM do carro de Ana, mesmo com o rádio desligado. "Se a estrada virar espelho, quebra com o nome." "Como assim, quebra?" Ana perguntou num fio de voz. "Diz o nome em voz alta. O espelho é feito de esquecimento." Ana respirou fundo. O ar queimava. O sabor era de ferro e poeira. Endireitou o corpo, encostou o chapéu do pai no peito e disse o nome dele inteiro, do jeito que a mãe dizia quando chamava para a mesa, com todas as sílabas, como quem puxa um filho de volta do quintal. O vento mudou. As folhas da cana fizeram um barulho de aplauso miúdo. Nada explodiu, nenhuma luz dramática piscou, mas algo acalmou. O sol continuava impiedoso. A estrada continuava reta, o concreto continuava quente. Só que a solidão diminuiu um dedo, como se um passo que faltava tivesse sido dado. Naldo pigarreou no rádio. "Às vezes é só isso, viu, moça? Dizer o nome certo no lugar certo. Estrada gosta de ser tratada pelo nome, igual gente." Bento abriu um sorriso torto. "Quando meu pai morreu aqui perto, a gente botou uma fita amarela numa cerca. O vento mexe até hoje. Não é milagre. É lembrança." Ana se sentou na beira do acostamento, os joelhos arranhados de poeira. Olhou para as letras no concreto como quem olha para uma assinatura antiga numa carta. Agarrou o chapéu com força. Lembrou do pai lhe ensinando quando ela tinha 8 anos e medo de tudo. "Quando o sol está muito forte, você não briga com ele, filha. Você cria sombra. Às vezes a sombra é só uma palavra dita na hora certa." Ela sorriu, chorando pouco.
Era um sorriso torto que cabia em foto de documento. Naldo ofereceu a garrafa d'água. Ana bebeu 2 goles longos. O mundo voltou a colocar os objetos nas prateleiras. A voz deu um último aviso. A janela fecha em 5. Vocês precisam voltar para o 235. A estrada vai aprontar. Tá certo, respondeu Bento. Obrigado, menina. Obrigada a você, voz. Ana falou, e a palavra voz saiu como se fosse nome de batismo. Eu sou muitas. A risadinha voltou leve. Às vezes sou a sua. Fecha em 3, 2, chiado. Depois silêncio. O rádio se calou da maneira mais absoluta possível, como quem fecha uma porta com cuidado para não acordar o bebê. Naldo estalou os dedos, levantou. Partiu. A boiada não pergunta a hora. Antes de entrar no carro, Ana passou os dedos de novo, nas iniciais do pai. A superfície estava áspera, quente, real. Não era memória, era concreto. O chapéu, de feltro gasto, por fim, encontrou a cabeça dela. Protegia do sol, sim, mas protegia de outra coisa também. Aquele tipo de silêncio, que a gente carrega por anos sem perceber. Voltaram em fila, devagar, como cortejo ao contrário. A miragem ainda brincava na pista, mas já não mandava. Ana aprendeu o truque. Quando o brilho chamava, ela olhava para o talude, para o mato, para o caminhão de Naldo firme como parede. O olhar fazia sombra. No caminho, passaram por um tronco de árvore solitário. Tinha um pano amarrado num galho, amarelado, velho, dançando pouco. Bento buzinou curtinho, saudação de quem reconhece um altar improvisado. Ana devolveu com um toque de farol. Não havia ninguém para ver, e mesmo assim, pareceu educado. Quando o 235 despontou, o ar mudou de novo. A estrada tinha aquele clima de sala que vai receber visita inquieta. Os pneus cantaram baixinho. Ana sentiu um formigamento que não vinha do calor. Era o corpo dizendo, presta atenção. Ela apertou o colete refletivo no peito, como se fosse um talismã neon. Se a estrada falar, a gente escuta, disse Bento no rádio. E responde, foi assim que seu pai fez. Ana respirou fundo. E é assim que a gente segue. O relógio piscou 12h08. Ainda era meio-dia no relógio do céu. E por um instante curto como piscada, Ana teve certeza. A janela não era só lá em cima. A janela também se abria dentro dela. Uma fresta que faz caber voz, nome e coragem. Eles aceleraram um pouco. Lá na frente, um filete de poeira denunciava. Movimento. O meio-dia ainda não tinha acabado. E a estrada, como Bento dissera, estava pronta para aprontar. Quando chegaram de volta ao quilômetro 235, o ar parecia ainda mais denso, como se a própria estrada segurasse a respiração. O sol batia em cheio, sem piedade, e as miragens dançavam como ondas de calor. Ana apertava o chapéu na cabeça, o colete refletivo, colado ao corpo. Naldo trouxe o caminhão para o acostamento, estacionando de maneira a formar uma barreira viva. Bento, já calejado de improvisos, puxou do porta-malas do seu carro uma placa de madeira pintada à mão. Devagar, em letras brancas, parecia algo tosco, mas reluzia no clarão como um sinal sagrado. Ana ainda não entendia bem por que obedecia tanto àquelas vozes, mas o instinto gritava que precisava ficar ali. O relógio marcava 12h09. A janela ainda estava aberta. Foi quando o primeiro ronco de motor surgiu, forte, impaciente. Uma van branca despontou no horizonte, vindo rápido demais. O veículo piscava faróis, como se quisesse expulsar qualquer um do caminho. O motorista parecia ter pressa ou coragem de sobra. Talvez os dois. É ele, disse a voz no rádio, entrando no ar como se nunca tivesse saído. O mesmo que tentou pelo acostamento antes. Segura ele. Ana gelou. O mesmo? Então não era coincidência. A estrada realmente testava quem passava por ali.
E agora testava ela. Sem pensar muito, ela correu e posicionou os cones que trazia no carro, formando uma linha dupla que atravessava parte da pista. O sol queimava as mãos, mas ela não parou. O suor escorria pelos olhos. Os veículos atrás começavam a se aproximar. 2 ônibus, 3 carros, uma carreta-tanque carregada, todos em fila. Se alguém forçasse ultrapassagem, poderia ser um desastre. A van branca acelerou mais ainda, ignorando os cones. Jogou o carro para a direita, mordendo o acostamento, levantando uma nuvem de poeira. Ana abriu os braços no meio da pista como se o corpo dela pudesse valer mais que toneladas de ferro. Os pneus da van cantaram alto. Um cheiro de borracha queimada subiu no ar. O carro freou bruscamente a alguns metros dela. O motorista gesticulava furioso de dentro, mas não avançou. Talvez fosse medo do absurdo de ver alguém parado ali, desafiando o impossível. No rádio, a voz não soava mais calma. Estava firme, como comandante de operação. Segura, segura. Agora reduz, reduz, reduz. E então aconteceu. Nada, uma boiada rompeu a cerca à frente. Dezenas de bois atravessaram a pista como uma onda viva, enormes, assustados, mugindo alto. O chão tremeu com o peso. Se a van tivesse seguido, teria entrado de cara no meio do rebanho. A carreta-tanque teria freado tarde demais. Os ônibus teriam sido engolidos no efeito dominó. Mas nada disso aconteceu. Porque havia cones. Porque havia um caminhão travando a faixa, porque alguém levantava uma placa improvisada escrito devagar, porque Ana estava ali. O motorista da van, que antes xingava, agora encarava a cena com os olhos arregalados, a boca aberta, sem acreditar. Ele desligou os faróis, recuou e esperou em silêncio. A boiada passou inteira, deixando atrás só poeira, esterco e um silêncio impressionante. O tipo de silêncio que grita mais do que qualquer buzina. Ana sentiu as pernas tremerem, mas manteve-se, firme. Olhou para os outros motoristas que agora reduziam, passando devagar, obedientes, respeitando algo que nem sabiam nomear. Alguns até fizeram sinal de luz em agradecimento. O rádio voltou a chiar. A voz suspirou aliviada. 12 Bloqueio no 235, evita colisão, dívida ajustada. Dessa vez, Ana sorriu. Não era só medo, não era só pressão, era alívio. Uma sensação estranha de missão cumprida, mesmo sem entender totalmente o jogo que jogava. Naldo buzinou curto, uma espécie de aplauso. Bento tirou o chapéu, enxugando o rosto queimado de sol. Viu, moça? Disse. Às vezes é isso. Só estar no lugar certo, na hora certa. O resto, a estrada faz. Ana guardou os cones devagar, como quem recolhe velas de um ritual. O motorista da van passou por ela de cabeça baixa, como se tivesse sido repreendido pela própria vida. Os outros veículos seguiram em fila calma, como se uma procissão tivesse terminado. O rádio, ainda aberto, trouxe um último recado da voz. A janela está fechando. Se ouvir seu nome, pare. Se não ouvir, pare também. O chiado aumentou, engolindo a frase, até que não restasse nada além do silêncio branco do AM. O relógio piscava 12. Ana respirou fundo, sentindo os pulmões doerem. O sol continuava inclemente, mas dentro dela, algo tinha mudado. Não, era mais a mesma que entrou naquela estrada horas atrás. Agora havia um elo. Agora ela fazia parte de algo maior, de uma rede que não precisava de cabos ou torres, apenas de vozes, nomes e coragem. Bento olhou para ela e sorriu torto. Ele estaria orgulhoso e apontou para o chapéu que descansava em sua cabeça. Protege do sol e protege da solidão também. Ana assentiu em silêncio. Não havia resposta melhor do que continuar seguindo. A estrada tinha mostrado os dentes, mas, por algum motivo estranho, Ana não se sentia derrotada. Sentia-se escolhida. Quando o último boi sumiu no pasto e a poeira assentou,
Pareceu que alguém abaixou o volume do mundo. O AM virou chiado puro, como chuva que não molha. O relógio do painel marcou 12h13 e tudo ficou comum de novo. Buzinas espaçadas, motor, quente, gente seguindo viagem porque a vida chama. Ana respirou fundo. O corpo só tremeu quando a tensão foi embora. Naldo desceu do caminhão, abriu os braços como quem checa se todos estão inteiros e disse simples: "Deu certo." Bento encostou a placa devagar na sombra magra do talude e sorriu torto. A estrada hoje deu recibo. O motorista da van, envergonhado, parou ao lado do carro de Ana. Tirou os óculos escuros, baixou os olhos. "Desculpa, estava com pressa." Ele procurou uma desculpa melhor e não achou. "Obrigado." "Vai devagar", respondeu Ana. Não tinha bronca para gastar, só cansaço. O homem assentiu, voltou para a van e partiu manso, como quem reaprendeu a andar. Eles desmontaram o bloqueio em silêncio. Cones no porta-malas, colete dobrado, água dividida. O sol seguia grosso, mas dentro dela a luz não feria. Quando tudo coube de novo no carro, Ana avisou: "Vou até a base do DER no 240. Preciso registrar isso enquanto tá fresco." "Eu passo lá depois", falou Naldo, batendo no capô como quem dá parabéns num ombro. "Qualquer coisa, 770, Bento." Ergueu o chapéu, sério e carinhoso ao mesmo tempo. "Leva o dele. Te protege melhor do que parece." A base operacional era um prédio baixo, pintura desbotada, ar-condicionado velho, vencendo o calor aos trancos. Ana pediu uma sala emprestada, abriu a pasta, alinhou caneta, celular, mapas. Escreveu como quem sangra, mas sem drama, onde estavam as miragens piores, em que ângulo o sol batia, que placas precisavam de troca, onde fazia sentido pintar zebras, óticas, como organizar um abrigo de sombra nos trechos críticos, qual campanha de rádio a prefeitura poderia disparar ao meio-dia. Não ultrapasse pelo acostamento, reduza no 229, 235, escute o AM 770, sem adjetivos, só o que salva. Entre um parágrafo e outro, a lembrança empurrava. O pai no mural, o log com a letra dele, o post-it com "Ele ficou mesmo." Ela respirava e escrevia. A mão só parou quando o relógio da parede marcou 13h22. Título do documento: BR-23. Janela do meio-dia. Conclusão, com uma frase que não cabia em planilha, mas ela deixou assim mesmo. A estrada não é só nossa, ela lembra. Cabe a nós ouvir, sobretudo ao meio-dia. Salvou o arquivo, anexou fotos, enviou para a chefia. O peito desinchou 1 centímetro. Ao fechar a pasta, viu um envelope pardo que não lembrava de ter trazido. Sem remetente. Dentro, um recorte de jornal de 2002. Motorista forma bloqueio humano e evita tragédia. Na foto borrada, o pai, mais novo, suado, sério. No rodapé, carimbo desbotado, rádio 770. Não era a edição que a família guardava, era outra, mais justa. Alguém, em algum tempo, tinha separado aquilo para ela. Ana encostou o papel no peito por um segundo, como quem devolve um peso ao lugar certo. No estacionamento, antes de voltar, ela colocou o chapéu, ajeitou o espelho e ligou o carro. O AM, por hábito, caiu no 77.0. Só música de sanfona, arranhada, bonita. No meio da faixa, um sussurro que talvez fosse só imaginação. "Obrigada. Estamos quites", ela respondeu, baixinho, sem rir. Na volta, ela diminuiu no quilômetro 231. Parou no acostamento por 1 minuto. O sol já não estava a pino. As sombras voltavam a existir e isso dava profundidade ao mundo. O bloco de concreto do DER continuava lá, firme. As iniciais, APS, brilhavam de suor e lembrança. Alguém tinha preso num preguinho escondido uma fita amarela de obra. Dançava pouco, mas dançava. Ana disse o nome do pai inteiro outra vez. O vento virou de lado, como quem ouve. No caminho passou pelo carrinho de caldo de cana. Bento abanou, ela retribuiu com 2 buzinadas curtas. Sinal de quem pertence.
Ele gritou com a mão em concha. Meio-dia, liga o rádio! Ela ergueu o polegar. Era promessa. Em casa, tomou banho demorado, deixou a água levar a estrada do corpo. Sentou no sofá de cabelo molhado, abriu o notebook e revisou o relatório. Nada de épico, nada de herói. Só trabalho bem feito. No fim, deixou outra linha que talvez ninguém lesse, mas era para ela. O meio-dia abre uma janela. Vozes passam. A gente puxa nomes de volta. Fechou o notebook. O chapéu ficou na cadeira, guardando a forma de uma cabeça que já não estava ali. O celular vibrou. Número desconhecido, um áudio de 0030. Ela deu play. Era vento correndo por canavial, longe, e um coro muito baixo de vozes repetindo uma palavra só. Reduz, reduz, reduz. Ela salvou sem renomear. Não precisava. Os meses seguintes foram de obra miúda e mudança lenta. O tipo que quase ninguém nota, mas que segura vidas que a gente nunca vai conhecer. Trocaram placas por material que reflete menos cruel, pintaram zebras que quebram miragem, instalaram painéis solares que ligam sirenes discretas ao meio-dia, treinaram equipes para montar bloqueios educativos sem vergonha de parecerem exagerados. A prefeitura topou a campanha no rádio. Todo dia, 11h55, um alerta simples nas 770 e nas FMs amigas. Os números começaram a cair. Menos boletins, menos flores improvisadas na cerca, menos histórias contadas no passado. Quem agradeceu? Quase. Ninguém. E tudo bem. Gratidão demais atrapalha quem tem que trabalhar. Ana criou um vício novo. Quando o relógio batia 11h59, onde quer que estivesse, carro, base, estacionamento de mercado, ela encostava, ligava o AM e deixava a voz entrar. Às vezes, só chiado. Às vezes, o locutor de feira com piada ruim. E bem alguns dias a voz, doce, firme, como uma irmã mais velha que mora no vento. Aqui é a rede 770. Se ouvir seu nome, pare. Se não ouvir, pare também. Ela respondia sozinha, com um sorriso de canto. Recebido, voz. Bento seguia no mesmo lugar, vendendo caldo, consertando cone, contando histórias que são ao mesmo tempo mentira e verdade. Naldo virou referência no trecho. Os novatos o chamavam de Parede. De vez em quando, os três almoçavam na lanchonete simples do 238. Falavam pouco, mas riam na hora certa. Família é assim. Existe sem precisar explicar. Uma tarde, o adolescente que gravava tudo apareceu por ali com um canal de vídeos chamado Meio-Dia na BR. Reuniu relatos de motoristas antes e depois das obras. No primeiro vídeo escreveu: tem gente que fala de assombração, eu falo de gente que reduz. Deu like, seguiu, aprendeu a colocar cone, virou útil. Um dia de céu limpo de tanto azul que cansa. Ana estava voltando da base quando o AM limpou de repente. Sem chiado, sem vinheta, só a voz. Oi, Ana. Oi. Hoje eu vou mais cedo. Por quê? A pausa veio com som de cana cortada. Porque não preciso ficar. A garganta de Ana apertou. Ela estacionou no acostamento sem planejar, no meio de lugar nenhum, com ninguém atrás cobrando pressa. Você é... A pergunta ficou boba antes de nascer. Obrigada. Quem agradece sou eu, disse a voz gentil. Agora tem muita gente gritando o nome. Não falta abraço. E você? Eu era quem precisava ser. Hoje posso só ser vento, o AM ficou leve. Um riso pequeno correu pelas caixas. Se ouvir seu nome, pare. Se não ouvir, para também. O chiado voltou, mas agora soava como mar de rádio, não como falha. Ana deixou o carro alguns minutos parado, sem pressa de dar partida. Não. Havia tristeza. Havia sossego. Às vezes, ao cruzar o 231, ela encosta por um minuto. Toca as iniciais no concreto, ajusta o chapéu, diz o nome, sente o vento mexer na fita amarela. Outras vezes, passa direto, mas levanta o pé sem perceber. Corpo que aprende não desaprende. O mundo seguiu, como sempre segue.
Gente casou, gente separou, caminhão quebrou, boiada fugiu, criança dormiu no banco de trás. A estrada continuou sendo estrada, grande, difícil, útil. O meio-dia continuou sendo meio-dia, duro e honesto. E Ana continuou ligando o AM, não por superstição, mas por disciplina. No fundo do porta-luvas, o recorte do jornal de 2002 ficou dobrado ao lado do documento do carro. De vez em quando ela abre, olha a foto do pai, sorri. Ele ficou mesmo, diz o post-it da lembrança. E ela responde no pensamento, eu sigo. Numa manhã qualquer, ela passou pelo carrinho de caldo. Bento gritou, tem gente nova na rede. Bom, ela respondeu. A estrada é grande, o homem apontou para o céu, brincando. E a barriga dele também, ela riu. O rádio, sem ser chamado, sussurrou um reduz do tamanho de uma formiga. Ela obedeceu por reflexo e por amor. E quando alguém pergunta o que é a Rede 770, Ana não fala de fantasmas nem de milagres. Responde fácil. É gente que lembra em voz alta. Depois coloca o carro na pista, ajeita o chapéu, olha de relance o marcador do relógio e pensa como quem recita a oração simples. Se ouvir seu nome, pare. Se não ouvir, para também. O resto, a estrada traduz.